Saudações a todas e a todos, sejam bem-vindos à formação sobre os princípios voluntários e também reunião do Grupo de Trabalho Nacional. Em Moçambique, os grupos de trabalho nacional são liderados pelo Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, com o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, a servir de secretariado, e o DICAF a fornecer o apoio técnico. Vamos ter, sem sombra de dúvidas, uma manhã bastante produtiva e também importante, onde, primeiramente, vamos contar com algumas notas de abertura por parte do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, por parte também do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Vamos a seguir também ter a formação sobre os princípios voluntários, que será, portanto, proferida pelo professor Sebastián Caldana, onde vai trazer aqui 3 pontos bastante importantes, nomeadamente a iniciativa dos princípios voluntários, alguns princípios destacados e também implementação e grupos de trabalho. Vamos logo a seguir fazer uma pequena pausa e na segunda e última parte do nosso programa vamos ainda contar com palavras de abertura da reunião do Grupo de Trabalho Nacional por parte do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Vamos também ter aqui um representante da Embaixada da Suíça. Vamos, ao longo da segunda e última parte, trazer aqui o relatório sobre a última reunião do Grupo de Trabalho de Cabo Delgado e a situação de monitoria em Cabo Delgado. Vamos também ter, de certa forma, a partilha de experiências internacionais por parte da República Democrática do Congo. Vamos ter aqui algumas intervenções via Zoom. E mesmo no final vamos ter também alguns passos seguintes por parte do professor Adriano Vunga, representante do Centro para a Democracia e Desenvolvimento. Recordar que estamos em direto para as nossas redes sociais, nomeadamente CDD Moçambique e também CDD Youth Online TV. Para as notas de abertura, eu gostava de convidar o professor Adriano Vunga e logo a seguir a doutora Graça Nhate. Bom dia a todas e a todos, espero que estejam bem. Cá estamos para a primeira das duas sessões marcadas para hoje. Esta parte é a de formação sobre os princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos. Esta é uma formação que visa reforçar a capacidade do Grupo de Trabalho Nacional sobre os princípios voluntários. Na semana passada estivemos em Cabo Delgado, onde fizemos a formação do Grupo Provincial sobre os princípios voluntários sobre a segurança e direitos humanos. E logo a seguir fizemos a reunião do Grupo de Trabalho. Hoje estamos aqui para esta formação, uma formação que é de extrema importância, porque é preciso aprofundar aquilo que é a capacidade do grupo de trabalho, no sentido de aprofundamento do conhecimento técnico, mas também, sobretudo, utilizar estas formações que é para a consolidação do grupo de trabalho. A consolidação do grupo de trabalho como o espaço onde, em formato tripartido, nomeadamente o governo, o setor privado e a sociedade civil, sentam juntos para discutir problemas candentes que ocorrem na interseção entre o setor extrativo, direitos humanos e a questão da segurança, que é sempre presente onde há a exploração de recursos naturais. Cá estamos com o nosso parceiro técnico, o DICAF, o Geneva Center for Security Governance, e o Ministério da Justiça, que tem a liderança deste trabalho. Estas são pequenas notas de abertura e, como dissemos, no fim desta primeira parte, dentro de pouco tempo, vamos iniciar a parte mais técnica do grupo de trabalho para discutir o progresso havido e também ouvir experiências dos nossos parceiros
da República Democrática do Congo sobre os progressos que tem estado a fazer na utilização dos princípios voluntários como ferramenta de governação e atendimento a questões candentes neste trinômio de setor extrativo, segurança e direitos humanos. Obrigado e estamos juntos. Muito obrigada, professor Adriano Vunga. Gostava a seguir de convidar a doutora Graça Inhate, representante do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Bom dia a todos e a todas. Com todo o protocolo observado, é com elevada honra que me represento a este pódio para representar a Sua Excelência a Ministra Helena Mateus Quida, Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, que endereça calorosas saudações a todos os participantes deste evento. Gostaríamos de apresentar os nossos agradecimentos ao professor Dr. Adriano Novunga, diretor executivo do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, pela organização conjunta deste importante evento, com a convicção de que o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos e o Ministério da Defesa mantêm o seu comprometimento em promover a implementação efetiva dos princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos em Moçambique. O workshop sobre a formação dos princípios voluntários, que hoje todos nós estamos aqui a testemunhar, constituiu um sinal de avanços alcançados na implementação dos princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos em Moçambique, desde o seu lançamento na criação do Grupo de Trabalho Nacional e Grupo Técnico ao nível da província em Cabo Delgado. Este ato reveste-se de grande importância, uma vez que irá potenciar todos os autores relevantes que lidam com esta temática de conhecimentos técnicos e metodológicos para flexibilizar e dinamizar da melhor forma a implementação desses princípios voluntários em Moçambique. Estamos convictos que este workshop, ao capacitar os representantes do governo central e da sociedade civil sobre os princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos em Moçambique, com enfoque na iniciativa internacional, nos princípios da implementação e nos grupos de trabalho. Certamente irá fortalecer o grupo de trabalho nacional sobre a temática para melhor interagir nas suas ações na promoção e proteção dos direitos humanos, particularmente no quadro da responsabilidade social cooperativa das empresas multinacionais de exploração de recursos minerais junto das comunidades locais. E para terminar, gostaríamos de afirmar que nos sentimos honrados e encorajados pela vossa presença, por isso manifestamos o nosso compromisso em continuarmos a trabalhar juntos na promoção e proteção dos direitos humanos em prol do desenvolvimento de direitos humanos e democracia e justiça social em África e no mundo inteiro. Pela atenção dispensada, o meu muito obrigado. Muito obrigada, doutora Graça Inhate, representante do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. E agora gostava de convidar o professor Sebastião Caldana, que vai dar aqui a formação sobre os princípios voluntários.
Bom dia a todos e a todas. Primeiro, queria agradecer ao professor Nuvunga e o CDD pela organização desse evento. Também o Ministério da Justiça, a doutora Graça Niate, pelas palavras de abertura para essa importante formação sobre os princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos. Gostaria de me apresentar para começar. Eu sou Sebastião Caldana, oficial de projeto trabalhando para o DECAF, o Centro de Genebra para a Governação do Setor de Segurança. O DECAF trabalha globalmente para promover a boa governação do setor de segurança através de reforma do setor de segurança. E a minha divisão em particular, divisão de negócios e segurança, trabalha com empresas, governos e com comunidades para promover a segurança, um desenvolvimento sustentável e respeito pelos direitos humanos. Em Moçambique, o DECAF está trazendo um apoio técnico ao secretariado dos 2 grupos de trabalho de Maputo e de Pemba, em Cabo Delgado, o CDD. Apresentando rapidamente do que vamos discutir durante essa hora e meia de formação sobre os princípios voluntários, gostaria de começar brevemente com uma introdução aos princípios voluntários. O que é exatamente quando falamos de princípios voluntários? Se é um documento, de que tamanho e como pode ser usado. Depois vamos entrar mais em detalhe sobre três temáticas principais dos princípios voluntários, que é avaliação de risco, relações das empresas com provedores de segurança pública e relações das empresas com provedores de segurança privada. Passaremos depois para as vantagens dos princípios voluntários para as empresas, o governo e as organizações da sociedade civil, que são os 3 pilares dos princípios voluntários. Sempre falamos desses 3 tipos de atores quando falamos de grupo de implementação dos princípios voluntários, da iniciativa internacional. Então, esses 3 pilares das empresas, dos governos e da sociedade civil. Vamos falar também brevemente da função dos grupos de trabalho, que tem em vários países no mundo, mas também em Moçambique, há um pouco mais de um ano agora. E terminaremos com a iniciativa global dos princípios voluntários. Qual é a função dessa iniciativa e como se articula. Começando com uma breve introdução aos princípios voluntários. Sem fazer toda a história dos princípios voluntários, podemos destacar que eles foram escritos no ano 2000 por um grupo de governos, em particular os Estados Unidos e o Reino Unido, empresas multinacionais, trabalho no âmbito da extração de minérios e organizações da sociedade civil. Podemos explicar um pouco esse processo inicial com uma pergunta. E essa pergunta foi: por quê? Qual foi o problema que tinha nessa época até 1999? Basicamente, quando os princípios voluntários foram redigidos, não existiam princípios ou normas internacionais sobre o tema de negócios e direitos humanos. E os princípios voluntários, eles trouxeram justamente uma solução para esse problema, que é de criar um quadro holístico que está dirigido às empresas e aos fornecedores de segurança. A ideia dos princípios voluntários era trazer assim uma solução para orientar as empresas multinacionais que trabalham no setor da extração e ajudar essas empresas na identificação dos riscos em matéria de direitos humanos e, assim, criar um ambiente mais sustentável para as suas operações.
Como eu mencionei na apresentação, os princípios voluntários, eles abordam três temáticas, três problemas centrais, que têm a ver com negócios, segurança e direitos humanos. O primeiro é a questão do dever das empresas de fazer uma boa avaliação dos riscos para a segurança e para os direitos humanos que têm com as suas operações nos diversos contextos onde vão extrair petróleo, gás, minérios. A segunda temática é a temática das relações que essas empresas devem ter com fornecedores de segurança pública, o que quer dizer com o Estado, com militares, com polícia, para proteger as suas operações no país. E a terceira temática é a temática das relações que essas mesmas empresas multinacionais devem estabelecer com fornecedores de segurança privada dessa vez. Então, empresas cujo papel é de trazer, de proteger os materiais das multinacionais. Agora, antes de entrar mais diretamente nesse assunto da avaliação de risco e das duas outras temáticas, vamos falar um pouquinho sobre os direitos humanos. Existem vários tipos de direitos humanos, direitos civis, direitos políticos, econômicos, sociais, culturais, mas os princípios voluntários, eles vão se concentrar sobre um tipo ou uns tipos de direitos humanos em particular. E eles visam, assim, salvaguardar principalmente os direitos civis dos indivíduos e das comunidades que podem entrar em conflito com empresas que, no seu turno, podem colocar em perigo, por exemplo, o direito à vida dessas comunidades, a liberdade e a segurança das pessoas, o direito a uma vida sem tortura, detenção arbitrária ou, para dar mais um exemplo, deslocamentos forçados. Porém, os princípios voluntários, esses são os direitos humanos sobre os quais eles se concentram. Mas outros direitos, por exemplo, o direito à saúde ou o direito à educação, estão menos implicados quando se fala de negócio, segurança e direitos humanos, mas as operações das empresas multinacionais ainda podem ter impactos significativos sobre esses direitos sociais e econômicos. Agora, sempre a pergunta é que tipo de impacto as empresas vão ter sobre esse tipo de direito. Se é um impacto positivo, com desenvolvimento econômico, por exemplo, ou um impacto negativo. E é justamente o papel dos princípios voluntários de fazer que as operações das empresas multinacionais e a segurança dessas empresas tragam benefícios para as populações, em vez de fazer sofrer as populações. Agora, falando sobre os princípios voluntários mais precisamente. Então, eu expliquei em introdução que são princípios. Na verdade, falamos de um documento que é bem curto, de umas 7 páginas, que são uns princípios gerais para ajudar as empresas multinacionais. Receberam também na sua pasta um documento que está resumindo essa apresentação. E em anexo, no primeiro anexo, pode encontrar o texto completo dos princípios voluntários em português, para a sua informação. Mas depois desse texto, desse documento inicial, os princípios voluntários foram mais desenvolvidos com outros tipos de normas, desenvolvendo um pouco mais o papel dos 3 pilares das organizações da sociedade civil e do governo em particular. Lembrando que os princípios voluntários, no seu texto original, eles foram desenvolvidos para um público de empresas. Então, são princípios que são escritos, que foram desenvolvidos para boas práticas para as empresas multinacionais. Vamos começar diretamente resumindo um pouco o que os princípios voluntários falam sobre avaliação de risco.
para começar, uma pequena definição sobre o que é um risco e o que é uma avaliação de risco. Um risco simplesmente podemos resumir como o impacto da incerteza sobre objetivos. Enquanto a avaliação de risco é um exercício, no caso de empresas multinacionais, para identificar, analisar e avaliar essas incertezas e o impacto potencial que podem ter sobre as suas operações, mas também sobre os direitos humanos das comunidades que vivem em torno das suas atividades. Os princípios voluntários, na temática da avaliação de riscos, eles falam várias coisas, mas mais precisamente eles sugerem para as empresas se assegurar que a gestão da sua segurança respeita os direitos humanos. Isso é a base da avaliação de riscos das empresas multinacionais nas suas áreas de operações. Então, as empresas precisam também se assegurar que na sua avaliação de risco elas consideram que as operações delas podem ter um impacto direto sobre os direitos humanos, mas também tem que considerar o impacto indireto que as suas operações podem ter sobre os direitos humanos. Então, ela sempre deve ter essa responsabilidade de se assegurar que, de nenhuma forma, as suas operações vão ter um impacto negativo sobre os direitos humanos. Assim, nas suas avaliações de risco, as empresas devem identificar e encontrar também soluções para a mitigação para a sua segurança e para os direitos humanos. Agora, quando estamos falando sobre riscos, podemos destacar várias fontes de riscos, em particular duas fontes de riscos para as operações das empresas. Primeiro, tem riscos para a empresa, que são riscos de segurança para suas operações. E segundo, podemos destacar riscos para as comunidades locais, que são riscos para os direitos humanos. Assim, podemos separar em duas categorias: riscos para a segurança da empresa e riscos para os direitos humanos. Esse exercício da avaliação de riscos que as empresas multinacionais devem fazer, é importante que seja um exercício feito o mais cedo possível. Então, falando sobre o calendário da avaliação de risco, primeiramente, o ponto mais importante é fazer o mais antes possível, antes de começar com as suas operações no país. Por exemplo, na fase de identificação de um novo projeto, a avaliação dos riscos pode também fazer parte da avaliação mais ampla que a empresa vai fazer sobre o país e o contexto no qual ela vai operar. Uma avaliação de risco não é um exercício que deve ser feito só uma vez e depois ser esquecido, porque, obviamente, os contextos eles vão mudando de várias maneiras possíveis. Então, toda vez que ocorrer eventos ou mudanças importantes no país, no contexto local, no governo, com a empresa, com o projeto, eventos internacionais, a empresa deve reconsiderar a sua avaliação de risco inicial e talvez trazer mudanças na avaliação de risco ou fazer uma nova avaliação de risco. Por exemplo, alguns exemplos de eventos ou mudanças importantes que necessitam uma nova avaliação de risco, podemos mencionar a expansão do projeto que a empresa está implementando no país. Ou um exemplo que está muito real para todos nós em Moçambique, mas também em outros países do mundo, pode ser o surto de uma pandemia. Então, quando começou a pandemia de Covid, as empresas devem fazer uma nova avaliação de risco. O que essa pandemia traz como novos riscos para a sua segurança, mas para os direitos humanos também.
Outros eventos importantes que necessitam uma nova avaliação pode ser um conflito regional que está mudando. Podemos mencionar também a fusão ou a aquisição das operações da empresa. Temos o exemplo das operações da Vale aqui em Moçambique, que foram vendidas em Tete para a Vulcan. Então, com essa venda das operações, a nova empresa tem que fazer de novo uma avaliação de risco para ver o que essa troca de dono das operações vai trazer como novos riscos para as populações locais e talvez também para a segurança da empresa. Finalmente, a avaliação de risco é um exercício que está na responsabilidade das empresas multinacionais, mas isso não significa que as empresas devem fazer uma avaliação de risco de maneira individual, sem consultar outros atores. Bem pelo contrário. Uma avaliação de risco que está completa deve refletir perspectivas diferentes, incluir opiniões de outros atores, por exemplo, das comunidades, porque quem está a melhor pessoa para falar sobre riscos para os direitos humanos são justamente as pessoas cujos direitos humanos podem ser ameaçados nos entornos das operações das empresas. Comunidades, mas também governos que têm o maior conhecimento sobre conflitos, ou também outras empresas que já operam no país, que podem já ter feito esse exercício, ou que deveriam ter feito esse exercício, e que podem transmitir as boas práticas ou as lições aprendidas do passado. Agora, na avaliação de risco, começando com o primeiro tipo de riscos que eu mencionei mais antes, que são riscos para a segurança da empresa. Podemos dividir os tipos de riscos de segurança em várias categorias. Por exemplo, podemos falar de riscos civis. Se ocorrer uma insurgência, que é um caso bem conhecido em Moçambique, com Cabo Delgado, onde tem várias operações de empresas multinacionais e ocorrer uma insurgência nessa região. Tem riscos de segurança sociais. Por exemplo, o descontentamento das comunidades locais contra a empresa, o que chamamos de licença social para operar. Então, caso a empresa multinacional perder essa licença social para operar e encontrar inimigos nos lugares onde opera, isso vai representar também um risco para a sua segurança, obviamente. Podemos falar também de riscos de segurança políticos. Você tem uma mudança de governo, por exemplo, que tem um outro tipo de olhar sobre as operações dessa empresa, ou que está, por exemplo, hostil à empresa ou ao seu país de origem. E, finalmente, para o segundo tipo de riscos que existem na avaliação de riscos, que são riscos para os direitos humanos das comunidades, vou simplesmente falar uns exemplos de violações potenciais de direitos humanos que podem ocorrer no âmbito das operações de empresas multinacionais. Por exemplo, um uso desproporcionado da força de segurança, que seja segurança pública ou segurança privada. Isso, obviamente, pode ter um impacto negativo muito importante para as comunidades locais. Detenção arbitrária também na população, ou sem falar necessariamente das comunidades locais, mas falando também dos trabalhadores que vão trabalhar para as empresas multinacionais. Então, se a empresa não respeitar os direitos dos trabalhadores, como a liberdade de associação e reunião pacífica, isso também pode ser uma violação de direitos humanos. Deslocamento forçado, tem vários tipos de ocorrência de violações de direitos humanos que podem ocorrer e que justamente os princípios voluntários querem evitar com boas práticas e normas internacionais.
Agora, os princípios voluntários, eles consideram uma avaliação exaustiva dos riscos feito por uma empresa com vários critérios. Por exemplo, a empresa multinacional tem esse papel de identificar e compreender os conflitos locais e também, importante, as suas raízes. E o mais importante é entender de onde vêm esses conflitos locais. Que seja um conflito civil regional, que seja um conflito mais local entre várias comunidades, por exemplo. E para entender e compreender esses conflitos e suas raízes, como falei mais antes, é muito importante consultar outros atores, que são ONGs locais, ONGs que trabalham no país, o governo nacional, o governo local e, obviamente, também as comunidades que vivem nas áreas de operações da empresa. Todos esses atores são quem tem informações muito preciosas para trazer para as empresas. Então, ao consultar esses outros atores, não é simplesmente um favor que a empresa está fazendo para esses outros atores, mas ela mesmo tem um maior interesse em ter essas informações para a sua própria segurança e para ter um âmbito, um ambiente sustentável e calmo para suas operações. Uma avaliação exaustiva, segundo os princípios voluntários, visa também identificar o nível de adesão aos direitos humanos pelos principais atores, a reputação também desses atores. Então, por exemplo, as forças de segurança pública, as forças armadas, para que não cometam violações de direitos humanos e para saber qual é, por exemplo, o nível de formação sobre os direitos humanos e o direito internacional humanitário dessas forças que vão ser destacadas para proteger as suas operações. Também identificar o nível de adesão aos direitos humanos e a capacidade do Poder Judicial para poder julgar os responsáveis por violações de direitos humanos de uma forma, obviamente, justa, porque em caso de violações de direitos humanos, e digamos que os princípios voluntários eles não são ingênuos com esse fato, porque até se uma empresa e um governo e ONGs implementam os princípios voluntários da maneira mais exaustiva, da melhor forma, sempre podem ocorrer casos de indivíduos que não vão respeitar os direitos humanos e pode ocorrer violações dos direitos humanos. Então, nesse caso, a empresa deve se assegurar que tem um poder judicial para poder julgar os responsáveis de violações. Porque, obviamente, não é a empresa que tem esse papel de fazer a justiça. Isso é o papel do Estado com o Estado de Direito. Agora, o objetivo da avaliação de risco, como falei, é identificar os riscos. Mas também o objetivo é de encontrar formas de evitar esses riscos ou também de encontrar soluções para mitigar esses riscos. Então, por exemplo, a avaliação de risco deve definir possíveis tratamentos ou atenuação desses riscos. Deve também, para cada risco para a segurança ou para os direitos humanos que ela vai identificar, a empresa deve avaliar esses riscos com base na probabilidade e as suas potenciais consequências para a empresa ou para as populações locais. Caso ocorrerem, ela deve definir com antecedência quais são as ações a tomar nesse caso, né? Caso ocorra uma violação para os direitos humanos, ou caso ocorrer um problema de segurança para a empresa. E, finalmente, na medida do possível, a empresa deve partilhar essa avaliação de risco com outros intervenientes, outros atores. Então, obviamente, com o governo nacional, o governo local, mas também, na medida do possível, com organizações da sociedade civil ou com outras empresas que estão ativas ou que vão ser ativas no país, para poder compartilhar essas boas práticas e ajudar essas empresas nas suas próprias avaliações de risco.
não é só para manter a transparência, então, do que a empresa está fazendo, mas é também para aumentar a eficácia da sua avaliação de risco. Então, mais uma vez, a empresa tem um interesse em compartilhar essas informações com outros atores. O primeiro ponto, a primeira temática importante dos princípios voluntários, então, é a avaliação dos riscos. A segunda temática da qual vamos falar agora é a temática das relações das empresas multinacionais com os provedores de segurança pública. A segurança pública, como entendemos com esse adjetivo público, são simplesmente as forças armadas, a polícia ou todas as outras forças especiais que vão trazer segurança para a empresa. Então, em alguns casos, pode ser também a polícia militar, a polícia de Minas, ou se existe uma polícia do petróleo. Agora, a segurança pública, ela tem essa responsabilidade de salvaguardar o Estado de Direito e os direitos humanos em todos os contextos que tem no país. Repetindo mais uma vez que o papel primeiro do Estado é fazer respeitar o Estado de Direito no território do seu país. Isso é o papel do Estado, mas isso não significa, mais uma vez, que as empresas não vão ter interesse nesse papel. Então, justamente, eu expliquei que na avaliação dos riscos, a empresa deve se assegurar da reputação das Forças Armadas, por exemplo. Ele deve se assegurar também da formação sobre os direitos humanos que essas Forças Armadas recebem, e caso tiver algumas lacunas, as empresas devem fazer o necessário para ajudar o governo a preencher essas lacunas, organizando, por exemplo, formações sobre direitos humanos para as Forças Armadas. Então, por essa razão, os princípios voluntários, eles foram, sim, escritos primeiros para as empresas, mas os princípios voluntários eles se aplicam também às forças de segurança pública, sempre que são destacados para proteger os bens de uma empresa. E, mais precisamente, os princípios voluntários sobre a segurança pública, eles dizem que a força pública destacada para proteger as operações das empresas multinacionais, elas devem sempre fazer um uso proporcional da força. Então, sempre destacar uma força que está proporcional com as ameaças, com os riscos que são identificados na avaliação de risco da empresa. A segurança pública deve também sempre, obviamente, respeitar os direitos dos indivíduos, os direitos humanos, os direitos dos empregados, por exemplo, como mencionei mais antes, e devia existir também mecanismos para registrar qualquer uso da força pública, mas também da força privada, como vamos discutir mais tarde. Os princípios voluntários sobre as relações das empresas com a segurança pública, eles definem como primeiro resultado desejado dessas interações que as empresas compreendem e validam o nível adequado de segurança pública necessário para as operações das empresas e o impacto que essa segurança pública potencialmente pode ter nas comunidades locais. Então, esse seria o primeiro ponto. As empresas multinacionais devem compreender a segurança pública que está destinada a ser destacada. Também devem entender as suas necessidades e planejar o envolvimento que vai ter com a segurança pública. Para isso, a empresa e o governo vai desenvolver acordos formais para a segurança. Por exemplo, um memorando de entendimento sobre as forças armadas que vão ser destacadas para proteger as operações da empresa multinacional. Como eu falei também, a empresa deve avaliar as lacunas e as melhores maneiras de as preencher.
Por exemplo, você tem uma compreensão insuficiente das áreas de direitos humanos ou de direito internacional humanitário, pode organizar formações sobre essas temáticas. As empresas sempre devem manter reuniões regulares com a segurança pública para discutir de direitos humanos e de segurança e também organizar reuniões regulares com outros intervenientes para discutir a segurança e direitos humanos, sociedade civil, outras empresas e governo local, por exemplo. Agora, sempre podem ocorrer abusos dos direitos humanos. E, neste caso, as empresas multinacionais devem sempre se certificar que as informações sobre essas violações são recolhidas através de processos governamentais eficazes, porque é o papel do Estado, independente, ou potencialmente através de um mecanismo de queixa para as comunidades. E as empresas devem também decidir sobre uma abordagem de investigação. E sempre respeitando o papel de manter o Estado de Direito das forças públicas, as empresas devem reportar abusos às autoridades, sempre no respeito das vítimas e das pessoas acusadas. Passamos agora para o nosso terceiro e último ponto principal dos princípios voluntários, que são as relações das empresas com a segurança privada dessa vez. De uma maneira similar às suas relações com a segurança pública, as empresas devem começar a definir o tipo de segurança privada que vai ser destacado. Então, a segurança privada, obviamente, são empresas, dessa vez, empresas privadas que fornecem serviços de segurança. A segurança é o primeiro papel do Estado. É ele que tem a responsabilidade principal de garantir o respeito dos direitos humanos e também a segurança e a proteção das empresas multinacionais. A segurança privada ela vai vir como um complemento à segurança pública quando ela está insuficiente. A segurança privada também é apenas para a defesa. Isso é um ponto que é muito importante nos princípios voluntários. E não deve se envolver em atividades que é exclusivamente da responsabilidade do Estado, como atividades militares ou fazer respeitar o Estado de Direito. Agora, antes do seu destacamento, antes da contratação de uma empresa de segurança privada, que traz segurança privada, as empresas devem definir o tipo de segurança privada que é necessário. Às vezes acontece que não seja necessário destacar a segurança privada. Então, deve definir a dimensão da segurança privada a contratar. E, mais importante, quais são os riscos que a segurança privada vai ajudar a mitigar. Essa avaliação da segurança privada a ser destacado deve ser feita com o que chamamos de diligência devida. A diligência devida é simplesmente a ação de investigar sobre fatores importantes sobre uma empresa, mas também sobre indivíduos, como a reputação dessa empresa, o histórico de abusos de direitos humanos, conflitos de interesses, essas coisas. Procurando informações que estão disponíveis publicamente, mas também se informando com outras empresas que usam essa segurança privada, por exemplo, usando outras fontes que podem informar sobre a reputação da força de segurança privada. Um último ponto que é muito importante é que as empresas multinacionais devem sempre refletir sobre os indivíduos que vão trabalhar na segurança privada. Por que é importante pensar nos indivíduos que vão trabalhar na segurança privada? Porque os princípios voluntários, eles vão sugerir que é sempre melhor contratar a população local para trabalhar na segurança privada da empresa.
a população local, ela tem uma sensibilidade cultural, obviamente porque compartilha, ela tem a mesma cultura do que as populações que vivem perto das operações das empresas multinacionais, e a população local pode, desculpem, e as empresas podem também proporcionar, assim, oportunidades de trabalho para a população local, o que pode ajudar a desenvolver uma licença social para operar. Dando um exemplo simples, se uma empresa chega numa região e vai só usar indivíduos que vêm de outra região para sua segurança, poderia dar a impressão que a empresa multinacional não confia na população, vê a população como uma ameaça e ela quer se proteger dessa população. Então, ao contrário, quando vai contratar indivíduos na população local para sua segurança, isso ajuda a envolver a população na sua segurança e a mitigar riscos para sua segurança. Agora, depois do destacamento da segurança privada, a empresa multinacional deve sempre acompanhar de perto a segurança. Deve preencher as lacunas que pode aparecer. Por exemplo, se tem uma compreensão insuficiente dos direitos humanos por parte da segurança privada. Quando está destacada a segurança privada, deve sempre fazer um uso da força quando é necessário e de maneira proporcional, da mesma maneira que a segurança pública. E, finalmente, quando ocorrem condutas incorretas, então violações de direitos humanos, a empresa deve registrar todas essas alegações de má conduta e deve avaliar essas alegações uma após cada uma para definir, se precisam, uma investigação formal. Falamos aqui dos princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos, então vimos essas três temáticas, essas três principais temáticas dos princípios voluntários. Os princípios voluntários foram as primeiras normas internacionais desenvolvidas para a temática de negócio, segurança e direitos humanos. Mas desde mais de 20 anos, quando foram desenvolvidos os princípios voluntários, apareceram ou foram desenvolvidas outras normas internacionais. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas só vou mencionar os princípios orientadores da ONU sobre negócio e direitos humanos, que são uma norma complementar sobre a responsabilidade das empresas em respeitar os direitos humanos, e esses princípios orientadores da ONU também eles destacam qual é o papel do Estado nessas temáticas de negócio, segurança e direitos humanos e qual é o papel das empresas nessas mesmas temáticas. Outras normas que são complementares, posso mencionar o Código de Conduta Internacional para Fornecedores de Serviços de Segurança Privada, o ICOC, com o seu acrônimo, que é um conjunto de princípios que está diretamente destinado à segurança privada. Então, um código de conduta, comportamento correto, princípios sobre o respeito dos direitos humanos e do direito internacional humanitário para as empresas de segurança privada, que vão ser destacados para proteger as empresas multinacionais e as suas atividades. Eu vou... podemos passar um pouco mais um? Vamos rapidamente falar um pouco sobre os grupos de trabalho e que função os grupos de trabalho eles têm nos países onde eles existem. Para facilitar a implementação dos princípios voluntários a um nível nacional, nível local, podem ser estabelecidos grupos de trabalho.
Então, os grupos de trabalho sobre os princípios voluntários, eles podem ter diversos objetivos. Por exemplo, partilhar melhores práticas, fomentar a comunicação, sensibilizar atores ao ambiente de direitos humanos e de segurança local. E, de maneira geral, os grupos de trabalho, eles também reforçam a colaboração entre representantes dos 3 pilares que eu mencionei no começo da minha apresentação, que são os governos, as ONGs e, obviamente, as empresas multinacionais. Os grupos de trabalho, eles ajudam também a identificar e a responder aos desafios locais que são relacionados com a implementação dos princípios voluntários. E tem esse objetivo de trabalhar juntos, então que os 3 pilares trabalhem juntos para identificar as problemáticas que são particulares com seus contextos e também identificar soluções para esses desafios. Em Moçambique, o CDD, desde um pouco mais de 1 ano, com apoio técnico do DECAF e em conjunto com o Ministério da Justiça, desenvolveu 2 grupos de trabalho. Um primeiro grupo de trabalho nacional, aqui em Maputo, que vai ter uma reunião daqui a uns poucos minutos. É um grupo de trabalho que foi criado como uma plataforma eficaz para o intercâmbio entre o governo nacional, a indústria, a sociedade civil e também os parceiros internacionais, como representantes de outros governos, através de identificação de prioridades e medidas concretas para melhorar a segurança das empresas multinacionais e melhor prevenir e corrigir incidentes de segurança e direitos humanos relacionados com as operações comerciais. Tem um segundo grupo de trabalho em Moçambique, que é o grupo de trabalho de Cabo Delgado, que teve sua última reunião há 1 semana na cidade de Pemba. Esse grupo de trabalho é um grupo de trabalho mais técnico, que tem como objetivo a identificação, a prevenção e a resolução dos desafios de segurança e direitos humanos ligados às atividades de empresas multinacionais em Cabo Delgado, onde tem, como sabemos, operações de várias empresas multinacionais já presentes ou que estão planejando estar presente no futuro. Estou pensando na Total, por exemplo, perto de Palma, a Montepuez Ruby Mining em Montepuez, a Eni e várias outras empresas. Agora, só para terminar com esse último ponto sobre os grupos de trabalho, o que os princípios os princípios voluntários podem trazer em Cabo Delgado mais concretamente? O que eles podem fazer e o que eles não podem fazer. Os princípios voluntários, eles podem contribuir para um ambiente social mais pacífico na província de Cabo Delgado, abordando questões de segurança e direitos humanos, sempre ligadas ao setor extrativo. Então, é importante nunca esquecer que os princípios voluntários eles vão abordar questões de segurança e direitos humanos ligados às atividades de empresas multinacionais. Agora, os princípios voluntários eles não vão resolver os conflitos que tem em Cabo Delgado de maneira individual, mas eles podem ter um papel para contribuir para um ambiente social mais pacífico. Como vemos com as 3 temáticas dos princípios voluntários, eles podem contribuir a um desenvolvimento econômico, a boas relações com as populações locais e um ambiente geral mais pacífico nesse âmbito das operações de empresas multinacionais. Então, os grupos de trabalho, o grupo de trabalho de Cabo Delgado, ele pode criar um espaço para as empresas, o governo local e as comunidades dialogarem em torno de questões de segurança e direitos humanos. Pode também ajudar a chegar a acordos sobre políticas e procedimentos para minimizar os riscos de violações de direitos humanos e procedimentos para resolver esses riscos de violações de direitos humanos. E, finalmente, os grupos de trabalho e, mais geralmente, o CDD, como secretariado dos grupos de trabalho,
pode ajudar a reforçar as capacidades das autoridades provinciais e da sociedade civil em matéria de segurança, de direitos humanos e também capacitar sobre os princípios voluntários. Eu não sei se temos mais 3 minutos para falar da iniciativa internacional. Então, eu só vou terminar. Podemos passar mais uma vez. Aqui. Eu vou terminar só falando rapidamente. Vamos sair um pouco do contexto de Moçambique e falar sobre a iniciativa dos princípios voluntários. Que quando os princípios voluntários foram desenvolvidos há mais de 20 anos, foi fundada também uma iniciativa internacional feita nos 3 pilares do governo, das empresas multinacionais e de ONGs. E o objetivo dessa iniciativa multinacional é uma resolução conjunta de problemas e apoio à implementação dos princípios voluntários nos vários países onde podem ser implementados. Então, estamos falando de Moçambique, mas antes de Moçambique, teve implementação dos princípios voluntários com grupos de trabalhos na Nigéria, na República Democrática do Congo, que vamos ter a oportunidade de discutir com os nossos parceiros do DECAF no Congo mais tarde, mas também fora da África, no Myanmar, na Ásia, ou na Colômbia, no Peru, na África do Sul. A iniciativa dos princípios voluntários, ela tem como vantagem ajudar os governos e as ONGs a definir um comportamento empresarial que é internacionalmente responsável. Também os governos que decidem se juntar à iniciativa dos princípios voluntários e que vão apresentar a candidatura para se juntar à iniciativa, podem aprender de outras experiências e participar com os outros membros da iniciativa na resolução conjunta de problemas e desafios relacionados a negócio, segurança e direitos humanos. Do lado das empresas, elas podem aceder a uma gama de ferramentas para a implementação dos princípios voluntários e também orientações que podem ajudar a informar as suas próprias políticas e práticas empresariais. Os membros da iniciativa internacional, então, tem vários países ocidentais, mas é importante mencionar, por exemplo, a Argentina, a Colômbia, que também fazem parte dessa iniciativa. Na África, por enquanto, só tem Gana, que faz parte da iniciativa dos princípios voluntários, mas a República Democrática do Congo apresentou já sua candidatura e talvez Moçambique vai mostrar interesse também para apresentar sua candidatura para se juntar à iniciativa dos princípios voluntários. Nas empresas, tem uma lista bastante grande de empresas que fazem parte da iniciativa internacional. Eu vou simplesmente mencionar ExxonMobil, Total, Vale e também Gemfields e Eni, que são membros empenhados da iniciativa dos princípios voluntários. Eu menciono essas empresas porque elas têm operações em Moçambique. Isso significa que, como são membros da iniciativa global, elas têm também essa responsabilidade de se envolver em Moçambique nos grupos de trabalhos que existem para a implementação dos princípios voluntários e elas têm essa responsabilidade de colaborar com governos, com ONGs, para uma boa implementação dos princípios voluntários. Eu cheguei ao fim da minha apresentação sobre os princípios voluntários. Espero que eu consegui estar claro. Obviamente, se vocês têm perguntas, elas estão bem-vindas e podemos abrir um pequeno diálogo sobre os princípios voluntários, a iniciativa dos princípios voluntários e os grupos de trabalho. Para essa parte de perguntas e respostas e diálogo que podemos abrir uns minutos agora, antes de tomar um café juntos,
Vamos parar com a gravação também da formação, assim para poder abrir um espaço mais livre para as perguntas de vocês, dos participantes, comentários, reflexões sobre os princípios voluntários. Agora, não sei se tem alguma pergunta, uma dúvida. Obviamente foi uma apresentação rápida de 1 hora sobre os princípios voluntários. Tive a oportunidade de fazer uma formação de 1 dia inteiro em Cabo Delgado,